Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura alemã e suíça, né? Porque nós vamos falar do Hermann Hesse, que era alemão e depois suíço, que ganhou o prêmio Nobel, merecido, né? Prêmio Nobel de 1946. Então aqui nós vamos falar do Das Glasperlenspiel, ou seja, o jogo das contas, né? As bolinhas de gude, né? As bolinhas de vidro. Porque são essas bolas coloridas aqui, né? Interessante que o livro tem esse nome, né? Em inglês é o Magisterlud. Magisterlud significa o mestre dos jogos. Mas a gente sabe pouco sobre esse jogo, né? Ele fala as entrelinhas, dá algumas dicas, né? Que o jogo é praticado por musicistas, ou seja, músicos, por matemáticos, por filósofos, até por clérigos, né? Até por religiosos. Mas não fica muito claro o que é o jogo. Mas o Hermann Hesse a gente já leu, né? O Demian, o Siddhartha, né? Que ele fala muito budismo. E também o Lobo da Steppe, Steppenwolf, né? Steppenwolf, tem a banda Steppenwolf, né? A banda de rock and roll, Steppenwolf. Mas a gente já leu isso, né? Sobre esses personagens e tal. E o Hermann Hesse fala muito de filosofia, né? Muito de filosofia e de orientalismos. Então ele é muito conhecido por essas questões de conhecer, né? O brahmanismo, o hinduísmo e o budismo, por exemplo. Essas religiões que vieram para o Ocidente lá no século XIX, né? Então Schopenhauer, Nietzsche, né? O próprio Hermann Hesse, o Jung, né? Carl Gustav Jung também conhecia essas filosofias da Índia, por exemplo. Minha voz está falhando, você já dá um desconto aí, mas é o ar muito seco, né? Esperando chuva em BH. Muito bem. Aí o Hermann Hesse ele vai falar muitos sistemas de pedagogia, de educação e a questão da educação para a libertação. Então ele fala muito de liberdade e ele fala que algumas educação é muito rígida e leva a pessoa àquela vida enclausurada, né? Não num pensamento livre, mas numa forma de dominação. Por isso que ele é detestado pelos fascistas, né? O fascista também odiava o Hermann Hesse. Muito bem, a vida do Hermann Hesse assemelha-se muito à vida, por exemplo, do Nietzsche, né? Do Nietzsche e do Jung, que eram de famílias religiosas e tinha, né, a família esperava que ele seguisse uma vida de religioso. Então Nietzsche, né, o pai esperava que ele fosse um pastor, a família do Hermann Hesse também queria que ele fosse pastor. E ele, na verdade, não foi, né? E começou até a estudar religiões orientais. Muito bem, esse aqui é um livro, assim, em 3 partes. Você tem uma introdução, né, um historiador que é o narrador, está contando a história, e a história em si é uma paródia de biografia, é uma biografia ficcional. O que é uma biografia ficcional? Ela é um estilo biográfico, como se existisse um personagem, que a gente viu lá no Orlando, da Virginia Woolf, né? E outros livros que tem também isso, né? Parece uma biografia de alguém, mas é uma ficção. Por exemplo, lá no Dr. Faustus, do Thomas Mann, né? Que você tem lá o Zeitbrunn contando a história do Adrian Leverkuhn, né? Contando a história de alguém. Então é uma biografia, só que aqui não existe, obviamente, o biografado, né? Que é o protagonista, que é Joseph Kinert, né? Aqui traduzido como o José Servo, ou Servos, né? É o nome Kinert, né? Kinert é servo, né? Serviçal. E é um romance de formação, ou seja, um Bildungsroman. Bildungsroman significa isso, um romance de educação, de formação de personagem, que lembra muito a Montanha Mágica do Thomas Mann, né? Novamente aqui, então, para a literatura alemã. E lembrar lá do Goethe, né, com o Wilhelm Meister, né? Então tem essas literaturas assim que vai contando história. Nossa, isso tá terrível. Sinusite atacada aqui. Então ele vai contando a história desse jovem desde 12, 13, 14 anos, né? Aqui no caso aqui é o José Servo, porque não se sabe muito da vida dele, a não ser depois que ele foi para a escola de elite, né? Uma escola de elite lá na Castalha. A Castalha é um mundo aqui, você não sabe se é uma utopia ou uma distopia. Esse mundo lá, né, daqui uns 200 anos para frente, 2200, né? Então, na época do resto, que tem quase 100 anos, são 300 anos no futuro, em relação a quando ele escreveu o livro, né? 1943. Escreveu durante a guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E aí publicou em 43 e ganhou o Nobel em 46. Né? Então, essa Castalha tem várias escolas particulares lá, né? Assim, internatos, né? E a elite intelectual desses países se encontra lá. Então é um mundo assim, tipo um Vaticano, né? Muitos estudiosos, filósofos, né? Um mundo intelectual. Né? Então essa Castalha, não sei se é pro bem ou pro mal, tem que ler história, né? Esse livro, a primeira vez que eu tive em mãos foi há 20 anos, né? Ou seja, 2 décadas atrás. Li uma boa parte, mas desisti. É igual Guerra e Paz, né? Guerra e Paz é outro que eu comecei a ler e gavetado, né? Que é complicadíssimo, do Tolstói.
Esse do Hermann Hesse tem 20 anos, né? 20 anos está engavetado e finalmente vamos ler e comparar sim com Montanha Mágica, né? Que é um Bildungsroman, fala de filosofia, fala de pedagogia, educação, né? É o pensamento livre, então todos os temas que estão ali no Montanha Mágica, né? Zauberberg, do Thomas Mann. Outros livros que a gente já falou que é desse estilo de Bildungsroman é o do Dickens, né? O David Copperfield e o Grandes Expectativas. Huckleberry Finn, do Mark Twain. E Artista Quando Jovem, do James Joyce. Né? Norwegian Wood, do Murakami, que a gente leu. Então, vários livros são dessa linha de romance de formação. Muito bem, ele vai ter uma voz narrativa aqui, que é um biógrafo, um historiador. Vai contar a história de José Servo e tal, de onde ele viveu, o que ele fez. Ele foi um grande mestre, Magister Lud, né? Ou seja, o mestre dos jogos das bolas de vidro, né? Essas bolas de gude aqui, que eram usadas pelos músicos, né? Depois os músicos passou para os matemáticos. Não explica muito não, né? Não explica muito não, mas passou dos músicos, passou para os matemáticos, depois passou para os cientistas, né? Assim, até para os teólogos. Aí passou para os teólogos, então, mas não explica muito bem que esse jogo, e é um jogo assim que é tipo elite que pratica, né? Com essas bolinhas coloridas. De início era para notação musical, em vez de ter o dó, ré, mi, fá, sol, lá, era para essas notas coloridas, né? Eram a forma de estudo, né? Então os músicos cansaram disso, aí os matemáticos acharam interessante para poder fazer cálculo e tal. Ele não explica muito não. Então é um romance assim que dá uma introdução bem básica da época e fica comentando, né, como é que era a história da música e da pedagogia desde o século XVI, por exemplo. Né? Pega o Barroco, Bach, Mozart, Beethoven e tal, Schubert e tal. Então ele vai mostrando uma história de evolução e mostrando a nossa época. Então ele vai narrando para nós a nossa época, no caso é o século XIX e XX, agora XXI, que é essa época das conferências sobre tudo, folhetim sobre tudo, um monte de informação desencontrada, você encontra especialista em um monte de coisa, e tudo vira entretenimento, inclusive a informação. Então você vê lá canais de ciência, canais de filosofia, que são entretenimento. Né? Então ele vai fazendo a crítica aqui, esse narrador, que também é o Hermann Hesse, vai fazendo crítica então ao conhecimento enquanto entretenimento, ou seja, não há profundidade, né? É tudo feito como um jogo, né? E aqui esse jogo não é um jogo intelectual, né? Quase uma coisa religiosa mesmo, né? Em alguns momentos é como se fosse uma coisa não só intelectual, mas teológica, né? E aí ele vai mostrando então essa história dessa Castalha, que é onde se reúnem essas várias escolas, tem várias escolas, né? Quando os servos, né? Ou Knecht, né? Os servos, ele vai para essa escola, ele passa para uma seleção que nem ele sabia que estava, né, sofrendo essa seleção, que os professores vão dando nota para esses alunos, né, nas escolas normais, e vão sendo selecionados para a elite intelectual, tipo assim, uma faculdade, né, pelas suas notas, e aí um dia ele recebe a visita lá do professor de música, e aí vai, toca para mim a música aí e tal, toca aí né, vamos fazer aqui uma fuga a lar, né, Johann Sebastian Bach, e aí ele vai mostrando, né, que ele conhece as notações, que ele sabe interagir em música, e aí ele é aprovado. Né? Então, assim, né, ele nem sabia que estava sofrendo uma avaliação, ele foi lá para... Né, forma informal, é uma forma assim de... Porque eles não... Esse pessoal da escola de elite não querem que sejam aqueles alunos que ficam adulando o professor, ou então algum professor que tem gostado de algum aluno, assim, vou favorecer esse aluno aí e vou mandar para lá. Não, o próprio equipe da elite, podemos dizer, dessas escolas superiores, que vai lá observar essas mentes privilegiadas, que é essa mente modesta, estudiosa, esforçada, né, que sabe aceitar a autoridade. Então, José Serves é isso, é uma pessoa modesta, humilde, sabe, né, respeitar a autoridade, não é arrogante, né. E aí ele chega na escola nova e vai receber lá, né, um mentor, que é um aluno mais velho, tipo um Ateneu, lembrei do Ateneu aqui, né, do Raul Pompeia, literatura brasileira, né? Então ele vai receber lá a ajuda do mentor, né? Um jovem assim, mas, né? E tá na faixa dos 13, 14, né? Dos 13, 14 anos e vai estudar nessa escola. Internato, já conhece, estuda, já é esforçado. Ele é um excelente aluno. E a gente vai ver então como é que ele vai se encaixar nesse modo, né? Dessa elite intelectual, até chegar a ser um mestre Lund, porque é o nome do livro, né? Pouco se fala desse jogo das cotas. Eu não entendi, até onde que eu li também, né? Eu acho que não é interesse dele explicar que jogo é esse. Né? Então, se vocês acham que vai contar o jogo, então não vai contar. Né? Aqui interessa o mestre do jogo e o jogo mesmo não é narrado. Então você imagina o jogo que você quiser. Né? Tanto é que nas outras traduções, minha voz está falhando, outras traduções é Magister Lud, né? Ou seja, o mestre dos jogos.
E aí os temas são, né, os mesmos do Montanha Mágica, eu falei, filosofia, religião, ensino, educação, ou seja, a gente ensina os jovens para liberdade de pensamento, para seguir uma regra, ordenamentos, né? Em qualquer campo você pode pensar isso. Você é ensinado a pensar por si mesmo, ou você tem que ser treinado, condicionado a pensar dentro de uma caixa de regramentos, né? Então ele vai falar assim, a educação, na verdade, te dá ferramentas de você pensar sozinho, ter os seus próprios pensamentos e não ficar repetindo pensamentos, né? E ele fala, um dos problemas da sociedade do século XX é a repetição de pensamentos, já como se não tivesse mais, né, capacidade de bolar novos pensamentos. Vai ficar repetindo os pensamentos lá do século XIX, né? O próprio Nietzsche fala assim, várias conferências aqui sobre o Nietzsche, mas o pessoal não entendia nada do que o Nietzsche estava falando, né? Lembrar que o Hess é um leitor do Nietzsche, né? Então, um daqueles que foram inspirados justamente por Friedrich Nietzsche, que fez uma crítica ao século XIX. E aí o Hess está fazendo uma crítica ao século XX, pelo menos até 1940, né? Então, essa voz narrativa vai acompanhar aqui o José Serra igual, né, igual a voz narrativa do Montanha Mágica vai acompanhar o Hans Castorp, né? Hans Castorp, que é aquele jovem também em educação, então é a formação do personagem. E tem lá o Settembrini, que vai educar ele para o iluminismo, para o ateísmo e tal, e vai ter o Nafta, né? O Nafta lá vai educar ele para o cristianismo, para o socialismo, né? Então tem essas questões aí. Hoje em dia, o cristianismo socialismo já foi dissociado, porque aí já né, o cristianismo ficou com a direita lá não socialista, e aí o socialista ficou ateu e tal, então tem essas. Só que no Montanha Mágica é diferente, já tem uns vídeos sobre o Montanha Mágica, é diferente, né? Porque o Settembrini era um cara, assim, de direita, né, liberal, ateu, né? E aqui no Brasil, a esquerda, que é a esquerda até, mas tem a esquerda também cristã. Então é assim, é diferente os parâmetros, né? Escrever o Montanha Mágica para o Brasil seria diferente. É uma biografia porque segue muito essa ideia de que você vai acompanhar a vida dele, mesmo que você não tenha infância. Né? Ele fala assim, não temos dados sobre a infância, a juventude, né? A não ser quando ele foi para a escola de elite. Então, assim, as informações que ele tem, o biógrafo, né? O biógrafo, o narrador, o historiador, as informações que ele tem de testemunhas, ou seja, colegas de escola, né? Pessoas, professores que o conheceram. Então ele está fazendo um levantamento. Ele não é um narrador que sabe tudo. É um pouco diferente lá do Montanha Mágica, que você tem acesso até aos pensamentos do Hans Castorp, né? Então já tem um diferente. Então, né? Esse aqui é um cara fazendo uma pesquisa de campo, né? Entrevistando pessoas para saber quem é o José Serra. No final, né? Então, essa parte narrativa, no final tem as obras, né? As obras, os poemas do José Serra, né? São uma série de poemas, de textos e contos, novelas que ele escreveu. E aí você tem acesso ao pensamento dele, né? Ou seja, o que ele realmente pensava desses... voltando. Então a terceira parte, né? Que aí você tem acesso aos poemas e aos ensaios do José Serra, né? O Joseph Knert, é que você vai ter uma ideia do pensamento dele, né? E não é a voz narrativa. Mas você pode ler essa terceira parte, assim, por curiosidade, ao longo da narrativa principal, né? Nada impede que você vá lá no final, porque né, não vai interferir na narrativa. Nada impede que você vá no final para ler esses textos, né? Não precisa ler, aqui, por exemplo, essa edição aqui tem 600 páginas, não precisa ler todas as 500 páginas para você chegar, né? Então, a introdução é muito sucinta, porque vai falar do como é que é essa castalha, né? Esse mundo de elite, e falar do nosso século, né? Vai falar do nosso século, a questão do excesso de informação e sem profundidade, né? Então, o que ele fala é que existe um excesso de informações e sem profundidade. Então, são três partes, né? Uma introdução que vai falar mais do nosso mundo do que realmente da castalha. Uma segunda parte que vai falar da castalha, essa escola de elite. E depois, na terceira parte, que você tem acesso à obra do próprio protagonista, né? Então, acho interessante como ele fez a divisão aqui. E é isso aí. Vamos ver aqui, né, quantos vídeos nós vamos gastar. Acho que uns 2 ou 3. Esse aqui é só uma introdução, tipo uma dica de leitura, né? Dica de leitura. Sem resumir, né? Não vou ter a mínima pretensão de resumir. Mas colocando as pautas, né? Então, quem leu Montanha Mágica, parece Montanha Mágica, né? Quem leu o Dr. Fausto, né? Quem leu Orlando, lá da Virginia Woolf, também falou que é uma biografia. Então, vai entender o que ele está querendo dizer. E aí, outra coisa que é o estilo do Hermann Hesse, né? Os temas do Hermann Hesse, que sempre essa ideia da educação, da liberdade, do condicionamento, da liberdade de pensamento, né? Que está em todas as obras dele, né? Então, fica aí, dica, Hermann Hesse, o Prêmio Nobel de 1946. Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.